Olá, meu povo! Tá tudo bem por aí? Por aqui, Estação Plural tá muito legal. Hoje a gente vai conversar sobre temas bem provocantes com uma convidada, que eu conheço de tempos e amo. Eu sou o Fefito e junto com minhas queridas amigas, lindas e inteligentíssimas, grandes parceiras, Mel Gonçalves e Ellen Oléria, a gente recebe hoje a encantadora atriz, apresentadora, escritora e defensora dos direitos animais, sim, Nicole Puzzi! Que prazer ter você aqui! Nossa, eu não vi a hora de vir aqui no Estação Plural. Gente, eu adoro o programa de vocês. Ai, que legal! Assisto sempre, é divertido, é gostoso, é alto astral. Nicole é muito astral, gente. Ela é uma mulher talentosíssima, que deu muito o que falar nas telonas de cinema nos anos 70, no momento em que iniciou sua carreira. Atuou no filme Possuídas pelo Pecado, ficou conhecida por participações na porno chanchada. Sua carreira engloba mais de 30 filmes, com destaques como Ariela e Gabriela, Cravo e Canela, além de participações na TV Tupi, na Globo, em novelas como A Gata Comeu, que eu amo, Manchete e SBT. Ela também é ativista dos direitos dos animais e escreveu o livro A Boca de São Paulo, que relata os bastidores das porno chanchadas. Não parando por aí, ela ainda apresenta o programa Pornolândia no Canal Brasil. Diante de tantos trabalhos, Nicole, ao longo dessa carreira, quais foram os grandes desafios que mais chamaram a atenção na sua trajetória? Sabe que os grandes desafios ficou por conta da minha própria pessoa, né? E para tentar me superar, para tentar ser uma pessoa melhor, né? Mas, assim, eu amei ter feito porno chanchada, não foi difícil. Porque eu quis fazer, eu não precisava. Graças a Deus, meu pai tinha condições para me sustentar, para dar meus estudos, tudo. Eu me formei em serviço social. Depois eu sou bacharel em Direito, né? Legal. Que eu fiz agora, com 50 anos eu fiz Direito, né? Ai, que massa. E assim, o desafio era segurar a onda com as pessoas, porque na época era complicado você ficar pelada. Não tinha essa ligação que tem hoje com o corpo, que o corpo é meu, eu faço o que eu quero. Só que eu pensava assim, mas as pessoas não pensavam. Né? Mas hoje em dia está muito legal, porque todo mundo pensa assim. E hoje em dia eu acho que eu nunca fui tão querida, tão reverenciada, tão amada. E isso me traz muita felicidade. Você fala, 2017, cara, e as pessoas gostam de mim, nossa. E o seu programa é um sucesso, né? A gente estava conversando, inclusive, sobre isso. Acho que quando a gente faz as coisas com prazer, parece que tudo flui melhor e as pessoas conseguem ver essa verdade, esse prazer no trabalho, né? Você podia falar pra gente como é essa coisa também de transitar nas linguagens? Porque você fez o cinema, você está apresentando um programa, o cinema, a TV também é diferente, né, para atuar. Isso não foi desafiador para você? Foi, porque no cinema, eu gosto muito das relações pessoais, né? Eu sou humanas total, sabe? Eu gosto muito das relações pessoais. No cinema, na porno chanchada, mesmo na Rua do Triunfo, embora, na época, muitos filmes que eu fiz não eram considerados porno chanchada, porque eu fiz filmes com Walter Hugo Cury, que todos os filmes patrocinados pela Embra Filme não eram considerados porno chanchada. Mas todo mundo misturou tudo, então virou tudo porno chanchada. Porque o Cury tinha uma carga erótica muito grande, né, no cinema dele, em As Deusas, mesmo Amor, Estranho Amor, que é o filme da Xuxa, proibido e tal. Mas era um dos maiores diretores que o cinema brasileiro já teve. Ele era muito talentoso, ele era incrível. Ele é ainda reconhecido mais na França do que no Brasil. Para você ver, coisa, né? Um grande diretor. Fiz filme com Carlão Reichenbach, você entendeu? Pessoas assim maravilhosas. Fiz filme com Zé Vilca, fiz filme com uma porção de gente legal. Mas eu amei ter feito as pornos chanchadas. Eu amei ter feito, amei trabalhar na Rua do Triunfo. Essa relação lá na Rua do Triunfo era uma relação de amizade. E depois eu fui para a televisão, eu fiquei chocada. Aí eu me fechei, me tranquei. Tive medo, e quando você tem medo, você se torna agressiva. Mas por que você ficou chocada? Porque eu era muito simples, eu não tinha jogo de cintura. Eu não sabia que você tinha que ter um jogo de cintura. Você tinha mais crítica ali, né? Sofreu mais crítica? E eu não sabia que eu era bonita, gostosa, juro por Deus que eu não sabia. Então, assim, eu era assediada, eu era não sei o quê, sabe, assim. Você ficou se esquivando, Eu ficava me esquivando e ficava tentando me justificar, né? Entrei em depressão. Foi difícil, porque eu ficava tentando justificar que eu tinha feito aquilo, por não sei o quê, porque eu tinha feito... E parecia que tinha sido um pecado, sabe?
Que você tinha, a partir daquele momento, você tinha dado legalidade para as pessoas chegarem até você e falarem o que elas queriam, né? Perfeito, eu nunca tinha pensado, eu não pensei nisso, mas perfeito, eu vou usar isso no futuro. Sim, use. Use, porque o nome disso é violência, é machismo. Poxa, nada mais é. Mas nós estamos falando, quando eu fui para televisão, já era anos 80, então a gente está falando de uma época, foi extremamente repressora, mais que os anos 70. Os anos 80, devido até ao advento da AIDS, né, que explodiu, foi mais repressor que os anos 70. E os anos 90 também. Os anos 90 foi horrível. É mesmo, Nicole? Foi horrível, porque agora, depois, quando chegou 2000, novo milênio, as pessoas começaram a perceber que a pano chanchada foi maravilhosa, que foi o movimento cultural de rua, o maior movimento cultural de rua do mundo. E foi o maior movimento cultural que teve a maior carga de preconceito. Com certeza. Sabe? Foi assim, teve uma carga de preconceito muito forte, e tem um pouco até hoje. Só que hoje, eu acho que as pessoas estão mais preparadas. Hoje eu posso vir num programa fantástico como esse, onde existe um nível de conversa, um nível maior de conversa, e posso falar sobre a pano chanchada e vocês compreendem. Sabe? Sem julgamentos pesados. Sem julgamentos. Né? Deve ter sido muito difícil ser uma mulher nos anos 80 e 90 que fez pornô chanchada. Porque você já era um sex symbol. Já. Então, já é difícil ser uma mulher no Brasil que lide com essa pecha, né? Que você tem que ser uma mulher extremamente sensual e atender aos desejos dos homens, né? Porque é pra isso que as mulheres servem nesse país. Era. Só que não. Não, e não só, né? Porque tem uma cobrança maior ainda. Porque assim, você é um sex symbol, tá. E agora e o resto? Você tem que mostrar, você tem que ser melhor do que aquilo, e um né? sex symbol que fez pornô chanchada, que tinha muito estigma nos anos 80 e 90 ainda, Sim, né? sim. Não era visto como um movimento legítimo de cinema, era visto como algo mais trash, menor, e é bizarro, porque é um movimento super importante para nossa história cultural. E depois tem uma coisa assim, nos anos 70, nós éramos marginais, e isso era bacana. Isso era maravilhoso, porque a gente estava quebrando padrões. A gente falava palavrões, coisa que não se falava na época. Então, estava quebrando padrões. Eu era meio hippie. Eu era roqueira. Aliás, estou voltando. Né? AC/DC gritando aqui, eu era roqueira. Mas eu estou voltando todas as minhas Rock and raízes. roll. Exatamente, estou voltando. Eu não consigo fazer, sabia? Eu tenho que Aí, parar tá pouquinho. feito. Vai lá. Não, mas eu tenho que parar para fazer, né? Eu tenho que parar para fazer. Mas depois a gente faz um exercíciozinho de independência dos dedos aqui, vai dar certo. Mas aí eu tirei um pouco tudo isso quando eu fui para a televisão, porque eu queria, na minha dificuldade de me relacionar com as pessoas, o problema não eram as pessoas, era eu mesma. Eu queria passar aquela imagem ainda. Não, eu sou uma mulher assim, sou uma mulher bonita, sou sexy, mas eu sou séria. Sim, é porque tem essa obrigação, né? Tinha que ter a obrigação de ser séria. Não, olha, não, agora eu sou uma pessoa séria. Então, assim, aí tem uma outra coisa. Como é que eu, uma mulher bonita, sex symbol, podia ser inteligente, podia ser boa atriz? Não, eu não podia ser nem inteligente nem boa atriz. Isso não combinava com uma mulher bonita, sex symbol. Que violência, Só que, desculpa, eu sou. E Continuo bonita, viu, gente? Continua bonita, continua inteligente, continua um sex symbol. Sim, por que não? Ué, ela é maravilhosa. E você quer ver porque ela é maravilhosa? Vamos ver um pouquinho desse trabalho instigante de Nicole Puzzi. Vamos entender a genialidade dessa mulher, vai. Eu posso falar alguma coisa aberta, aqui? Meu amor, nosso programa chama Pornolândia. É isso aí. Aqui é Pornolândia. Aqui não tem censura. Aqui pode tudo, deve tudo. É amor livre. Tudo livre. Menos a classificação indicativa. Tô encantada. Nicole Puzzi está de volta na nova temporada de Pornolândia. É muito gostoso. Pornolândia. Eu não sei se é de emoção ou se é de tesão, porque é muito gostoso. Porque o Chico César é tão fantástico, é tão gostosinho, né? Eu conheço a mulher dele, lindíssima, por sinal, e ele é apaixonado por ela. Sim. Mas ele é tão gostoso, as coisas que ele canta, tudo que deu tesão. Inteligentíssimo, né? A inteligência dele. Ele teve aqui com a gente. Ele teve aqui com a gente. Mas é isso. Mas deu, fazer o quê? Mas é isso mesmo, eu acho que a gente se envolve e é seduzida por muitas dimensões do ser humano, né? O Chico teve aqui com a gente, ele é inteligentíssimo, aí começa a falar, é encantador, né? Ele é encantador. Sim. E nós tivemos no programa, esse programa, sempre, todos os meses, ele está entre os 5 programas mais assistidos do Canal Brasil.
E às vezes em primeiro lugar, às vezes tem 2 programas nossos em primeiro e segundo lugar. Arrasou. Mas sempre entre os 5 mais Arrasou assistidos. demais. E eu amo isso. E eu amo o Canal Brasil porque me deu a oportunidade de fazer isso. Agora, a gente levou pessoas fantásticas lá. Nós tivemos um padre que foi excomungado pelo clero brasileiro porque ele faz casamento gay. Gente, traz o padre aqui. Cadê no o Estação padre, Plural. gente? Eu passo, Eu quero o padre. Eu passo. Arrasou. Né? Eu passo depois. Nós tivemos um pai de santo que veio falar sobre o sexo dos orixás. Nós tivemos, futuramente vai o Zé Cabaleiro. Maravilhoso. Quer dizer, e a gente tem prostitutas que vão lá, vão falar, elas querem ser prostitutas, porque hoje em dia a prostituição está diferente. Antes era a mulher que sofria, o pai botava para fora de casa e ela ia por necessidade. Hoje é o seguinte, a mulher fala, não consigo ficar sem homem. Tipo, ela pode ser ninfomaníaca, ela não consegue ficar sem homem. Ela gosta. Então ela vai utilizar isso para a vida dela. E quem é? O sexo é dela. A vida é dela. Eu não conseguiria, porque eu sou extremamente seletiva, É um sou outro cheia de nível história. de Mas a vida é discussão. dela. Sim, exato. É outro nível de discussão, né? Não Tipo, é? da escolha, né? A gente parte do lugar da E escolha. saindo também de uma dimensão, eu acho que é bem importante que a gente deixe de ser hipócrita. Hipócrita. Porque a prostituição, a gente sempre fala isso aqui, né, Mel? A prostituição, ela existe. Sim. A gente precisa, inclusive, avançar em direitos civis para prostitutas, para que a acho. prostituição seja descriminalizada, né? Eu acho que a gente ainda tem vários estigmas porque a gente não consegue avançar na dimensão do direito A mesmo. maior prova é que a gente não pode ligar pro moralismo, né, gente? Porque nos anos 70 a Nicole ficou muito conhecida pela atuação na porno chanchada, mas sofreu muito com a patrulha ideológica. Nossa. Como era enfrentar tanto moralismo? Olha, eu, na verdade, nos anos 70, eu estava me lixando, porque eu só fazia cinema. Eu apanhei na rua. Oi? Eu apanhei na rua nos anos 70. Quer dizer, apanhei não, eu bati. Mas fui agredida, vamos dizer assim, né? E Procuraram a confusão contigo. Chegou uma mulher uma vez, meteu um soco no meu estômago. Eu virei, dei um soco nela, e ela virou e falou pra mim assim, atrizinha pornô. Eu falei assim, mas você assiste, sua vagabunda. Aí ela falou assim, nunca te vi, não sei quem você é. Uai. Meus filmes só passavam no cinema, eu não estava na televisão. Eu não estava na Ela televisão. foi te ver, pagou pra Ela te pagou ver. para me ver. Outra vez, uma mulher também fez um escândalo, assim, sempre fazia um escândalo. Aí eu fui para bater nela, ela falou, ai, meu marido trabalha com você. Eu falei, porra, sei lá, tô afim do seu marido, não namora homem casado, é uma coisa minha, eu não gosto de homem casado. Eu falei, não namora homem casado, você acha que eu vou ligar para... Falei, seu marido deve ser um lixo para ficar com você. Né? Aí, porque eu também fico agressiva às vezes. Agora não, agora eu sou mais calma, mais tranquila. Tá zen. Tô mesmo, eu tô dando. Mas é tranquilo. porque eu acho que depois Mas que na você época, passa a ser Depois de uma tantas certa vezes idade, agredida, a gente começa a fechar esse cerco mesmo. Como você falou, você vai se defendendo, vai se fechando, às vezes a pessoa nem está te agredindo e você já fica na defensiva, né? Depois de sofrer tantas agressões, Não, a gente fica mas reativa. eu sou fui super muito, eu dessas. tive muito assédio mesmo. Tem um cara agora que está sendo, um cara famosérrimo agora que está sendo processado, não é o Abdel Maci, tá? Que eu nunca vi o Abdel Maci. Está sendo processado agora, aliás, está preso, graças a Deus. Ele uma vez me assediou durante um programa famoso, de uma apresentadora famosa, e eu fui reclamar e todo mundo ficou contra mim. Porque ele era muito importante, eu era uma atriz de porno chanchado. É como se o fato de você expor o Só seu que agora ele corpo, está preso por assédio sexual. você mostra o seu corpo. Isso que a Mel falou é muito acertado, né? O fato de você ter revelado a sua nudez é como se desse permissão para que as pessoas invadissem sua intimidade, ou como se o seu corpo fosse uma propriedade coletiva. Meu corpo é de todo mundo. Com certeza, você mostrou, Sim. agora aguenta. É, o fato de você Agora ter aguenta, mostrado... eu já ouvi isso. A culpa foi sua, foi você A que culpa quis. foi sua, você que mostrou. Mas você mostrou no seu trabalho. No meu E ainda trabalho. que você quisesse mostrar na sua vida aí pra quem E você foi porque quisesse. eu qual quis. foi seu, A vida exatamente. é minha. É, e mostrar Sabe, o aprendi seu nos anos corpo 70, a vida é Não minha. dá o direito das pessoas invadirem a sua intimidade, a sua privacidade. Eu gosto muito de lembrar de uma música da Anitta que ela fala, né? Tipo, você não quer ver? Então, tipo, vira os olhos, querida. os olhos. Olha para outro lugar, então. Você não quer Não é? olhar para mim? A Larissa Luz canta Quem Disse Que É Pra Você? Quem disse? Eu amo. Eu disse que adoro. Mas eu já falei isso. Eu falei assim, eu sou, tá legal. Aquela assim, tá vendo tudo isso daqui que você tá vendo? Não é seu. Não é seu. Já falei isso. As porno chanchadas surgiram na década de 70, né, minha gente? Olha, se você é novinho e nunca viu, vai pesquisar.
porque é uma nova tendência no campo cinematográfico diante do questionamento de costumes, na exploração do eroticismo, registrou um sucesso comercial assim, ó, no país inteiro, num tempo que convivia com a ditadura, ainda assim os cinemas lotavam para ver os atores falando de sexo. Vamos relembrar um pouquinho desse momento do cinema brasileiro? Não é o que dizem, que a pílula abrocha? E o que é que você acha? Ah, tá duvidando também. Quer ver meu peru? Nossa! Há 3 meses que o peru toma a pílula e cumpre sua obrigação a toda hora. Todos os filmes que vamos dizer que tinham um certo olhar sexual era porno chanchada. Embora, evidentemente, elas não eram chanchadas e nem eram porno, se você fosse ver. Se a pessoa mostrava uma parte da perna, já era porno chanchada. Mostrava uma parte do seio, já era porno chanchada. E muitas vezes eram dramas. Aliás, a grande maioria dos filmes produzidos na Boca do Lixo em São Paulo não eram chanchadas. Se você for perceber, eu acho que menos de 20% você poderia chamar de comédia. A maioria era drama. Seu covarde! Covarde! Machão incompetente! Você não sabe dar prazer pra uma mulher! Ah, não sei, né? Não sei. Você vai ver se eu sei ou se eu não sei. Vem aqui pro quarto. Fosse thriller, fosse comédia, fosse drama passional, fosse crônica familiar, tudo era porno chanchada. Nós fomos cineastas numa época de ditadura militar e a porno chanchada talvez seja uma queixa, né, de como era difícil fazer cinema num regime militar. Você tinha normas rígidas para você fazer. Por exemplo, você não podia mostrar uma nádega inteira. Você tinha que mostrar um pedaço, mostrar outro. Você não podia mostrar 2 seios. Você tinha que mostrar só um. Enfim, existia uma série de normas de censura que você tinha que seguir. Onde você não tinha base do que foi. Eu me lembro uma vez com Vítimas do Prazer, o Coriolano Nogueira, que era o chefe da censura, falou assim, ó, você vai ter que tirar um merda. Eu falei, como? Não, porque o filme tinha 2 merda. Um era o Canarinho que dizia, o outro era o Hugo Bidê. Ou a palavra é proibida, ou não é. Porque eu falei, qual que eu tiro? Eu falei, você escolhe. Olha, eu só quero dizer uma coisa. As pessoas que não viveram lá falam muita besteira, falam muita merda, desculpa. Perdão, mas fala muita merda. Por exemplo, dizer que a porno chanchada era o pão e circo... Gente, quem entendeu Glauber Rocha? Glauber Rocha também fez nudez. Sim. Mas as pessoas resolveram idolatrar Glauber Rocha. Sim. Só que ninguém assiste. As pessoas falam, ai, Glauber Rocha é maravilhoso. Ninguém assistia. Ninguém assiste. Se você falar pra pessoa, qual o filme do Glauber Rocha? A Terra e não sei o quê. Mas não assistiu. Porno chanchada, assistiram todos, mas diz, ai, eu nunca vi. Assistiu. Me conhece porque assistiu. Acontece o seguinte... existe uma besteira que as pessoas falam, que é, porno chanchada era pão e circo, era pro povo. Nenhuma pessoa do povo me reconhecia na época da porno chanchada, nenhum. Eu fui reconhecida pelas pessoas de uma classe mais humilde depois que eu fui para televisão. Mas se falava também que as mulheres eram prostitutas, né? Falava, eles falam tudo, mas né? até hoje, eles falam porque era o desejo que eles tinham. Sim. Eles queriam muito que a gente fosse prostituta. Para ser mais acessível. Mas só que assim, prostituta, alguém me comprou? Você recusou propostas indecorosas? Proposta, se eu tivesse sido prostituta, até hoje eu tenho proposta por grana. Eu tô com 60 anos. Eu acho maravilhoso. Até hoje tem gente que chega me propondo grana a troco de sexo. Gente, vai se tratar, procura uma jovenzinha, sai lá, porra. Sabe? Mas assim, vem com proposta de grana. Se eu tivesse aceitado essa proposta de grana, eu estaria milionária. Eu não estou. Sabe? Só que eu vivo a vida do jeito que eu quero. Eu vivo feliz. Eu vou no show que eu quero, eu vou lá, eu curto. Se tiver um roqueiro gostoso, saio e dou, sim, na boa. Você entendeu? Se tiver alguém... A vida é minha, o sexo é meu. Isso eu tenho desde os anos 70. Se 80 e 90 eu sofri com isso, hoje eu não sofro mais. Bravo. Bom que você teve esse momento de absolvição, né? Então... Expurgar esse... Eu não tenho problemas de falar que eu nasci em 1958. Eu amo essa data, 1958, porque eu nasci. Eu não tenho problema de envelhecer, eu não tenho problema de morrer, sabe? Porque antes de eu nascer, eu não existia. Ou existia, mas não lembro. Quando eu morrer, eu vou deixar de existir e eu não sei o que vai acontecer.
Se tiver alguma coisa, é lucro, você é feliz também, você entendeu? Se tiver sexo, ok, vou fazer também, entendeu? Não sei se vai ter. E se não tiver, a gente se acostuma. Gente, vai ter que se acostumar nesses próximos minutos de intervalo. Cortar esse papo maravilhoso. Vocês já entenderam porque essa mulher é genial? Ô, uma mulher bem resolvida e maravilhosa. A gente volta já, no Estação Plural, para conversar mais com Nicole Puzzi. Olá, minha gente inteligente, nós estamos de volta com o programa mais quente e plural da sua telinha, o Estação Plural, que roda o país todo pela TV Brasil e pelas rádios Nacional e MEC. Nós estamos também na web, viu? Pode nos acompanhar por lá, no Facebook, no site da TV Brasil e no YouTube. Eu sou a Ellen Oléria e junto com a Mel Gonçalves e o Fefito, nós recebemos hoje Nicole Puzzi, que é uma gracinha, gente, pelo amor de Deus. Que pessoa maravilhosa. Nesse bloco, nós vamos falar sobre consumismo. E eu tenho uma questão, hein? Quem aqui é impulsiva, descontrolada na hora de comprar, na hora de gastar? Ariano... Eu não vou admitir. Eu não vou admitir, não, viu? Mas as minhas amigas, elas me dizem que eu sou um pouquinho fuleira nesse aspecto. Que eu tô meio triste, eu vou lá e compro, nem que seja um pirulito. Ela fala, nem que seja um pirulito, você tem que ir lá comprar, né? Já dá uma acalmada no coração. Não sei se acalma, mas a gente sai dali, né? Do lugar onde a gente tava, pelo menos. Eu sou touro, né? Então... Opa! Aí eu compro as coisas assim certinhas. Minha filha é Capricórnio, aí... Então, né? Gente, que casa! Não, mas gente, é muito assim, a gente compra as coisas certinhas. Gostou? Gostou. Tá em dúvida? Não compra. Sabe? Eu acho assim, o consumismo, se te faz feliz e não te prejudica... Se você tem condições... Se você tem condições, te faz feliz. Não prejudica a sua vida por causa do consumismo, é que é né? difícil saber essa linha do que prejudica e do que não prejudica. É o limite, né? Exatamente. A gente foi pra rua pra saber como é que o povo aí na rua tá lidando com isso, hein? Você em casa é consumista? Fala, meu povo, conta pra gente. Como que você consome? Qual o limite? Vem. O que na vida eu posso ser, como o mundo deve ser. O que na vida eu posso ter, como o mundo deve ser. No meio desse sistema do capital, a gente vive numa redoma do consumo. Bateu o dinheirinho na sua conta no fim do mês, de repente, 2 dias acabou tudo. Você é uma pessoa consumista? Conta pra gente. Eu sou consumista. Quando eu estou empregada, quando não estou empregada. Eu sou ansioso. E pra mim a ansiedade tem tudo a ver com consumir. É mesmo? Eu acho que quando a galera não tem grana pra consumir, eu acho que não pode consumir. Assim. É plantado na gente um desejo de ter, é plantado na gente um desejo de ser, é plantado na gente 1 zilhão de desejos. Você já chegou a extrapolar os seus limites de consumo? Acho que nem teria como, assim, eu não tenho muito dinheiro pra consumir. Eu tinha cartão de crédito, eu torrei tudo. Eu lembro que o primeiro cartão de crédito que eu tive, e, meu Deus, cartão de crédito, que delícia, né? A primeira coisa que eu fiz foi estourar meu cartão de crédito. Eu acho que isso muito da pessoa que está inserida no problema, ela não consegue muitas vezes enxergar esse problema. Tem uma pessoa que te equilibre, pode ser alguém da família que fala, pô, amigos, esposa, você tem que ter um equilíbrio. Tem que buscar alternativas, porque senão o capital, o consumismo devora você. Tem que ter o pé no chão para consumir, né? Para não virar uma bola de neve, tá bom? E a gente, o povo na rua tava louco. Você viu? Eu tenho cartão de crédito, eu torrei. Cartão de crédito é um problema. A menina disse que tava desempregada, mas mesmo assim ela tava gastando. E eu conheço gente, tava contando pra vocês, né, que pega empréstimo pra pagar. Eu vou ficar calada. Eu não vou falar nada. Eu vou ficar quietinha. Pega empréstimo pra pagar empréstimo? Nunca fiz isso. Mas assim, Ellen, não, é porque é muito engraçado, porque a pessoa que, às vezes, a pessoa que é consumista, ela não admite pra ela, entendeu? Porque é engraçado, você passa quanto tempo sem consumir nada, assim, sem comprar nada? Eu acho que todo dia eu compro alguma coisa. Mas rola uma pressão também. Não? Do que diz, eu acho. Rola uma pressão, eu acho também. Eu acho que o tempo todo tem alguma coisa, alguma propaganda dizendo que você precisa de algo. Você cede, você disse que é de terra, né? O povo de terra não cede às pressões. Não cedo.
Não, de forma alguma. Não tem dentro de mim, assim, não existe nada que faz minha cabeça, assim, você tem que comprar tal. Estão me lixando, Nem cara. coisa de tecnologia, Nicole. Assim, troca o seu celular, você precisa trocar. Meu celular tem 5 anos. E só vou trocar. Eu troquei a bateria dele porque a bateria ficou grande. Não sei, a bateria não cabia mais dentro dele porque tinha acabado. Aí fui lá e comprei uma bateria nova. Porque para mim, celular, por exemplo, o celular para mim é para falar com a minha família, principalmente, para receber assuntos de trabalho. Acabou. Você não usa para aplicativos de namoro? Para procurar boy? Não preciso. Eles aparecem, tá vendo o que é poder, não Brasil? Preciso, meu. Essa é uma mulher poderosa. De todas as idades. Entendeu? Você acha que rapazinho, mas só que eu não sei, eu gosto de sair com um homem mais velho, né? E se for roqueiro, melhor ainda. Tem aquela pegada e a gente boa, né? Mas assim, eu costumo gastar com comida porque minha filha cozinha pra caramba. Aí eu deixo tudo prontinho pra ela por interesse. E agora tem o namorado dela, que passa o final de semana com ela, aí ele também tem interesse. Você entendeu? Ele vem em casa lá e ele chega com algumas coisas porque a gente acaba explorando ela, que ela cozinha demais, ela puxou minha mãe. Agora eu não cozinho nada, né? Eu tenho problemas com chapéu. Eu não posso ver um chapéu que eu quero. Eu não vou usar, mas eu quero. Por quê? Porque é lindo, eu quero. Eu nunca uso. Com esse cabelo, como é que bota o chapéu? Às vezes é até difícil. Mas como eu já identifiquei esse problema, eu parei com isso. E outra coisa, fone de ouvido. Você já me contou essa história. Gente, eu tenho um problema com fone. Eu não posso ver um fone. Eu preciso. Eu preciso. Olha, essa nova tecnologia. Ele acopla melhor aos nossos ouvidos. E eu parei de contar os fones que eu tenho em casa. Loucura. Parei de contar, porque... Me dá um. Mas olha que engraçado isso, né? Eu nunca fico no vermelho. Porque eu também não. Além de taurina, e não é porque tenho grana para... Além de taurina, como eu fiz direito, eu acho que eu tenho que andar dentro da legalidade. Existe esse lado meu de direito que tem que entrar dentro da legalidade. Então, eu não posso ficar devendo. Não vou ficar devendo. Não vou me prejudicar, nem prejudicar outra pessoa, sabe? Nem que for instituição bancária. Claro que a gente não prejudica eles, mas eu não vou fazer isso. Eu também tenho uma coisa que eu acho essa mania. Isso que você falou, eu acho muito sério. Eu vou esparrar aqui, hein, gente? Eu venho de uma família de acumuladoras e acumuladores. Então, é uma coisa que eu fico muito atenta. A galera da família da minha mãe, se deixar, começa, né, mãe? A gente não precisa ficar observando, minha mãe sabe. E, às vezes, a gente não percebe que está fazendo isso. Por exemplo, quando eu identifiquei o chapéu e o lance do fone, alerta vermelho. Parei. Não compro fone, estou proibida de comprar fone. Quem proibiu? Eu? Eu mesma olhei para o espelho e falei, para de ser louca. Eu tô ficando triste agora que você tá falando sobre isso, de se perceber e tudo mais, porque assim, eu acho que eu também sou uma pessoa que acumula bastante, assim. Eu não tenho muito apego, mas eu acabo deixando ali e vai indo, e quando eu vejo, tipo... Mas chega uma hora que você desapega, você doa roupas, por exemplo. Desapega, você faz a energia circular, você faz o bem circular. Tem uma tendência muito grande, que é a contramão do consumo hoje em dia, né? Que é a tendência do minimalismo. Então, e também tem a ver com essa coisa da era digital. As pessoas precisam de menos para viver. Hoje em dia, elas não acumulam filmes, porque elas têm os filmes no computador. Elas não acumulam livros, porque elas podem ter o livro lá no seu tablet ou em alguma coisa do tipo. Acumulam de um outro jeito. Mas também tem essa coisa de se livrar de imóveis em casa, abrir espaços, viver só com o necessário. É difícil viver só com o necessário. Meu livro, A Boca de São Paulo, ele é disponibilizado gratuitamente. Eu disponibilizei. Se é impresso, aí a pessoa compra, né? Mas ele é em e-book, ele é disponibilizado gratuitamente. Basta a pessoa entrar no meu blog, que eu escrevo de vez em quando, é nicolepuseverdadeira.blogspot.com, sei lá se tem .com. Aí vai procurar lá, tem o link. Eu vou colocar eu vou passar no meu Instagram e no meu Twitter o link para você adquirir o livro, o e-book, gratuitamente. Que beleza. E já não ocupa espaço. Uma pesquisa recente da Momondo diz que 3 em cada 10 consumidoras no nosso Brasil consideram as compras como um tipo de lazer favorito. Imagina, qual a sua diversão? Comprar. Em situações de compras impulsivas, o imediatismo e a necessidade de urgência acabam sendo mais fortes do que a capacidade de reflexão da consumidora. Alguns consumidores não conseguem resistir aos próprios desejos porque acreditam que, se não realizarem aquela compra,
mesmo que o produto seja desnecessário, vão desperdiçar uma boa oportunidade. Outros consumidores admitem que quando surge o desejo de comprar algo, não sossegam enquanto não concretizarem a compra. Todo esse pensamento pode desenvolver uma patologia, minha gente. O Estação Plural foi conversar sobre esse assunto com uma pessoa que entende bem como os excessos podem ser brutais nesse caso. Vamos ver? O consumismo compulsivo, ele é um transtorno de ansiedade. É uma ansiedade da pessoa que está sendo descarregada nesse sintoma. É o único sintoma? Não. Né? Existem sociedades ou situações onde a pessoa não tem acesso à compra, então essa ansiedade dela seria extravasada em outros comportamentos. Mas para algumas pessoas o caminho, né, de extravasamento dessa ansiedade é a compulsão. Como é que a gente percebe que tem uma ansiedade envolvida? Quando tem uma sensação, um impulso, até às vezes chega até uma agonia para comprar. Né? Uma sensação de necessidade, de alegria, de satisfação por uma compra que às vezes é um lápis. Né? Às vezes é uma coisa que não traz benefício prático para ela. Às vezes ela está comprando mais um vaso que não tem onde pôr, a casa dela está cheia de vasos. Mas aquela sensação de alegria, aquela sensação de que ela vai ser suprida. Que se ela comprar aquilo, as necessidades dela serão satisfeitas. Pelo menos naqueles primeiros 5 minutos. É bastante comum que a pessoa acabe de comprar e já passe a ter aquela sensação de né? Continua igual. Isso é o vício, essa é a definição de vício. Você precisar de repetir alguma coisa que em algum momento foi prazeroso, porque comprar é prazeroso. Vamos, né, ser honesto aqui nessa história. Olhar um objeto, escolher, identificar o que a gente precisa, seja lá o que for, comida, bebida, roupa, decoração, eletrônico, carro, seja casa, seja lá o que for. É muito gostoso comprar. Dá essa sensação mesmo de que, opa, né? Estou sendo suprida, opa, aquele trabalho todo que eu tive para ganhar dinheiro, estou sendo recompensada, está valendo a pena eu ter feito todo aquele esforço. Então é uma sensação bacana. A coisa começa a complicar quando a pessoa precisa repetir, e repetir, e repetir o mesmo ato, compulsivamente. A repetição se leva à compulsão, repetitivamente repetir. E aí precisa-se aumentar as doses para ter o mesmo efeito. Isso acontece com droga, com álcool, com cigarro, com tudo que vicia. Eu sou assim, eu disse para você, eu tenho a cabeça nas nuvens, porque eu amo estar com a cabeça nas nuvens, mas meus pés estão no chão. Eu não acumulo. Porque a gente chega um momento que você não vai levar nada disso. Sim. Eu tenho aquele necessário para a minha sobrevivência, para a minha subsistência. Eu tinha uma vontade de ter uma cafeteira e eu não posso com cafeína, não posso com café, não posso tomar, me faz mal, que é uma pena, porque eu nasci no Paraná. As cafeteiras são tão bonitas. E eu queria comprar uma cafeteira. Eu queria muito uma cafeteira. Eu nunca comprei. Agora, existe uma coisa, eu acho que se você se prender a vício, se você ficar presa... Eu assisti uma palestra há muitos anos atrás do Eckhart Tolle, quando eu morava na Itália. E o Eckhart Tolle que escreveu O Poder do Agora. As pessoas não valorizam, as pessoas falam, esse livro... Não, o livro é muito interessante. E tem outros que ele fala sobre sabedoria. E ele ensina você a se libertar desses vícios. Você tem que ser aplicado. Mas você não tem que se obrigar, você tem que estar de coração aberto, livre. É bom você dizer isso, porque eu acho que às vezes a gente compra por carência, por tristeza. Eu acho que compra online é uma coisa. Eu já comprei coisa achando que eu podia estar mal e que ia ter uma boa surpresa. Então, tipo, fiz comprinha lá online, tipo, é importado, vai chegar daqui umas 2, 3 semanas. Se eu estiver mal, vai ser uma grata surpresa. Gente. Recebo um mimo. Fefito. Mas eu lembro também de uma vez que eu estava no mercado com minha mãe. E às vezes a necessidade de agradar é tão grande, ou às vezes a necessidade de fazer parte de algo, de pertencer. Essa coisa de promoção relâmpago, é tipo, vem todo mundo pra cá. Eu lembro como se fosse hoje, uma vez que eu estava no mercado com minha mãe, que anunciaram um biscoito muito, muito, muito barato. Eu era adolescente. E aí minha mãe correu, tá muito barato, vamos comprar. Mãe, eu odeio esse biscoito, mas tá muito barato. E ela comprou, tipo, 8 biscoitos. E esses 8 biscoitos ficaram em casa, porque eu nunca comi e minha irmã também não gostava.
E ficaram lá pra todo sempre, mas ela naquele momento precisava ser feliz. Ser incluída naquelas pessoas da promoção. Mas é transitório, é uma felicidade vazia. Sim, mas né? gente, vem aqui, deixa eu falar uma coisinha. Vocês não acham que, tipo, mais complicado do que o consumismo é o desperdício? Porque esse consumismo todo, ele gera um desperdício. Eu acho o desperdício antinatural. Eu acho que o desperdício eu sou a favor da natureza. É o que mais me corrói, assim, por exemplo, quando se fala de, você compra demais, mas você tá usando? Tá sendo alguma coisa que tá, entendeu? Caminhando dentro da sua vida ou você tá estacionando essas coisas, sabe? Lembrei da Istamira agora, que fala sobre, inclusive sobre lixo, que tem muito resto e muito descuido. Vamos lá, é importante a gente aprender e relembrar o que a dona Istamira e a minha mãe, que é a acumuladora, mas se controla, né, mãe? Sempre tentaram ensinar pra gente. Limites. Não entulhe o seu cantinho comprando o que você não precisa, nem estrague o seu sono se endividando enganada pela falsa necessidade, viu? As coisas mais necessárias são invisíveis aos olhos. E o papo tá bom, tá uma delícia, tá lindo, mas eu vim com a minha tesoura aqui, ó, cortar o assunto, porque chegou a hora do desafio Pajubá. Nicole, você sabe o que é Pajubá? Nunca vi nem comi, eu só ouço falar. Mas você sabe o que é Pajubá? Nunca vi nem comi, eu só ouço falar. Você sabe o que é, Nicole? Não, mas estou interessadíssima porque eu adoro essas coisas. O nome é africano e eu já me apaixonei. Olha só, o Pajubá vem daí mesmo. Essa cultura de terreiros, muito mais essa presença do Iorubá, né? Os terreiros sempre receberam muito as transexuais, as travestis, com muita gentileza, num momento de muita agressividade, né? Nas décadas de 70, 80. Eu fui mãe pequena. Gracinha. Eu fui mãe pequena com 14 anos. Toda hora ela revela uma coisa pra gente. Você hoje está próxima do nosso Pajubá, porque o Pajubá de hoje dialoga muito com os terreiros. Essa linguagem toda dos terreiros que recebia as travestis também receberam e atualizaram nas ruas. Para se cuidar, elas construíram esse código, quase uma espécie de gíria mesmo, para se preservar, para avisar que está chegando a polícia numa hora que elas precisavam se proteger da polícia, né? Ou para falar de pequenas coisas do cotidiano mesmo, tipo aqué, aquenda, bafo, bafão, tudo isso é Pajubá. Hoje a gente vai te dar uma palavra, vai te dar 3 alternativas, o pessoal de casa vai tuitar pra gente aí com uma hashtag Estação Plural a resposta também. Vamos arriscar, hein, gente? Não vale pesquisar antes. Para ver se a gente acerta o desafio de hoje, tá? Então vamos lá. A palavra de hoje do nosso Pajubá é quizila. Vamos ver o que é que... ela já sabe o que é. Já tá aqui pensando. Quem passa pelo terreiro já ouviu falar em quizila. Vamos lá. Quizila é a alternativa A, uma pegação. Não responde ainda, hein, Nicole? Alternativa B, quizila é um problema, um aborrecimento, uma treta. Ou alternativa C, quizila é gay efeminado. Gente, será que eu sou quizila? Calma, que a Nicole vai pensar daqui, Fefito também tá pensando, você de casa manda sua resposta pra gente. E no próximo bloco, o Estação Plural chega com a resposta para ver se a gente arrasou no nosso teste do Pajubá. Fica com a gente. Saravá. Oi, minha gente! Estamos de volta com a Estação Plural. Eu sou a Mel, eu mesma, tá? Mudei os cabelos, mas eu tô aqui junto com o Fefito e com a Ellen. E eu vou saber da Nicole agora se ela acertou o nosso desafio Pajubá. E você também aí de casa, fica ligadinho, bota a hashtag lá, Estação Plural, e dá sua resposta, que é agora a hora da verdade. A palavra é quizila. Vou repetir de novo pra você, Nicole. Está preparada? Ó, vou repetir as opções. Quizila é esfrega entre 2 pessoas. Pode ser que seja. 2 ou mais, né? 2 ou mais pessoas. Quantas forem, né? Letra B, problema, aborrecimento. Ou letra C, homossexual, afeminado ou efeminado. E aí, Nicole? Então, seria gostoso, né? Se você esfrega entre 2 pessoas, né? Entre 2 pessoas é gostoso. Mas na Umbanda, que eu frequentei e tudo, quando a preta velha falava quizila, a gente já tinha que preparar o banho, não sei o quê, para tirar o problema da pessoa.
Tô certa? Ah, eu vou na alternativa B também, que eu acho que Kizila é um problema. Quando a mãe falou pra mim, olha, você é filha de Xangô, né? Falei, olha, eu não joguei búzio ainda, mas o pessoal disse que é. Você tem Kizila com melancia, né? Eu ia te oferecer, eu falei, não, eu não. Mas ela riu muito quando eu disse, eu só como e passo mal, mas eu como. Kizila, eu vou no problema, hein? Gente, como é que eu posso ir contra duas especialistas? Eu até queria ir com minha tribo, com as meninas afeminadas, mas vou ter que ir com o problema junto, gente. Vou negar. Ó, vamos com esse Kizila, gente. É realmente problema, bagunça. Acertamos, a nossa convidada acertou. Maestria hoje, entendeu? Eu não sabia, mas fiquei sabendo agora. E agora a gente segue com o nosso terceiro bloco e vamos falar sobre lugar de fala. É um conceito que representa a busca pela mediação. A pessoa que sofre preconceito fala por si, como protagonista da própria luta e do próprio movimento. E o Estação Plural foi ouvir sobre isso. Bora ver. Nesses nossos tempos de militância e de muita polêmica na internet, se tem um debate que costuma gerar muita treta, é aquele debate sobre local de fala, que envolve aquela coisa de quem pode ou quem não pode falar sobre certo assunto, sobre certa opressão ou sobre certa estratégia de militância. E essa parada costuma gerar muita treta mesmo, porque essa questão geralmente vem à tona quando tem uma pessoa chamando a atenção de outra por estar desrespeitando o local de fala, geralmente dando pitaco em alguma violência ou opressão que ela não sofre. E as pessoas costumam ficar ofendidas em relação a isso. Parece que elas estão sendo atacadas. E aí elas quase sempre respondem com aquele monte de frases que a gente já tá acostumado a ouvir. Ah, mas então branco não pode falar sobre racismo? Ah, mas por que homem não pode falar sobre machismo? Só porque eu sou uma pessoa cis eu não posso falar de transfobia? E aí eu acho que tem duas coisas que são muito complicadas aí na base desse discurso. A primeira coisa engraçada em relação a isso é que essa frase quase sempre vem de pessoas que possuem algum tipo de privilégio e que, portanto, são pessoas que não estão acostumadas a passar por formas de silenciamento. Eu, por exemplo, nunca vi uma pessoa trans ficando ofendida porque alguém disse pra ela que ela não estava respeitando o local de fala. Se parar pra pensar bem, acho que eu nunca vi uma pessoa trans desrespeitando o lugar de fala de ninguém. Aí essa coisa muda muito de figura, por exemplo, quando a gente chega num homem branco cisgênero. Essas pessoas estão acostumadas a viver numa sociedade em que tudo foi feito pra elas. Uma sociedade em que elas podem falar sobre tudo, em que elas quase sempre vão ser ouvidas, uma sociedade em que a opinião delas quase sempre importa. Aí você tá lá de boas falando sobre tudo, sendo ouvido o tempo todo, e de repente você chega numa treta de internet e tem uma pessoa dizendo pra você ficar quietinho porque a sua opinião não interessa. Mas apesar de tudo isso, o que eu acho mais importante aí nem é tanto discutir quais pessoas podem ou não podem falar sobre esse ou aquele assunto. Porque existem assuntos que eu realmente quero que entre na pauta da conversa das pessoas. Eu quero que as pessoas falem sobre racismo. Eu quero que as pessoas falem sobre homofobia. Eu quero que as pessoas falem sobre opressões, sobre violências, para entender que essas violências existem e para que a gente possa encontrar formas de acabar com tudo isso. Eu não quero que as pessoas parem de falar. Eu quero que as pessoas brancas falem sobre racismo. Eu quero que as pessoas cis-hétero falem sobre homofobia. Mas como disse um amigo outro dia, eu quero que elas falem junto comigo. Eu não quero que elas falem por mim. Inclusive porque tem uma coisa que me incomoda muito, que é o fato de que pessoas pretas estão falando sobre racismo dia após dia e ninguém dá a mínima. Mas no dia que vem uma pessoa branca, um pouquinho desconstruída, falar sobre racismo na televisão, todo mundo passa a considerar ela um símbolo de luta, sem entender que aí a gente está reproduzindo a mesma lógica. A pessoa branca sendo ouvida, as pessoas negras sendo silenciadas, até quando o assunto é racismo. A mesma coisa acontece no debate sobre homofobia. Existem coisas que gays estão falando todos os dias e as pessoas acham que é chatice. No dia que vem uma pessoa hétero bacaninha na televisão, a gente vai e joga todos os confetes em cima dela. E eu poderia gravar mais 3 vídeos dando exemplos de como isso acontece. Ao dizer isso, eu estou recusando a ajuda de pessoas aliadas? Não, e eu já gravei um vídeo aqui sobre isso. O que eu estou dizendo com tudo isso, no fim das contas, é que todo debate sobre lugar de fala precisa vir acompanhado de um debate sobre lugar de escuta. A gente precisa parar de questionar se a gente tem ou não tem direito de falar, e precisa começar a refletir um pouco mais sobre os momentos em que é bom a gente parar um pouquinho e escutar a experiência da outra pessoa. Porque essa é uma experiência fundamental. Sem isso, a gente não tem empatia. Nossa, eu tô
Eu acho que a gente não tem mais nada o que te dizer, né, sobre o lugar de fala. Ele foi extremamente claro nesse vídeo, mas uma coisa extremamente importante da gente relembrar aqui é sobre essa coisa de escutar antes de falar, né? O ser humano, ele tem uma necessidade muito grande de falar o tempo inteiro. E escutar, eu acho que é um grande aprendizado. Que quando a gente escuta, a gente se sensibiliza e a gente cria uma empatia. Então, o que a gente vai falar vai ter um significado muito maior e melhor do que o que a gente falaria sem escutar, não é verdade? E assim, cara, lugar de fala é isso, a gente precisa de uma união de todo mundo. A gente precisa que todo mundo esteja movido para que todos os seres humanos sejam respeitados, tenham acesso, tenham educação, estejam falando de igual para igual o tempo inteiro. E é sobre isso, sabe? Não é tão difícil entender esse conceito, você não acha? Mas eu acho que às vezes as pessoas confundem mesmo. Eu já ouvi uma amiga muito querida, uma mulher muito articulada, muito preparada para a vida, falando numa roda que ela não ia comentar umas ações racistas que ela presenciou, porque ela não era uma pessoa negra. Aí eu acho muito comodismo, porque ela é uma pessoa branca, sim, ela já é uma privilegiada dentro da instituição racismo, e ela não vai se manifestar contra, porque ela é branca. Não, então eu que sou uma pessoa negra e sofro o racismo, eu vou ter que enfrentar o racismo sozinha? E para lutar porque ela não ter sucesso, precisa ter uma pessoa branca junto. Enquanto as pessoas brancas não se envolverem de uma maneira mais ativa na luta antirracista, a gente vai continuar falando sobre isso. E aí é isso. Eu acredito que ela falar por ela, enquanto pessoa branca, é necessário. Ela não pode falar por mim. Claro. Ela nem tem como. E eu vou te falar uma coisa. O que falta é empatia. Fala-se muito em empatia, mas não se pratica. Eu, por exemplo, olho para você e penso... Ela é uma mulher, ela é linda. Mas, cara, ela é negra, ela é lésbica, deve ser muito difícil. Então, eu respeito você. Eu respeito a sua posição, a sua atitude. Ah, ele é uma gracinha. Ele é homossexual. Respeito também. Você entendeu? Então, eu respeito a sua posição, Mel. Eu respeito, porque assim, eu não sei como é que é viver a vida de vocês. Como eu tenho certeza absoluta que vocês respeitam que, embora eu seja uma pessoa branca, sim, tenho um privilégio por ser branca, e tenho mais privilégio por ser bonita. Você entendeu? E por estar com 60 anos, de estar desse jeito, só que vocês respeitam o meu passado, os preconceitos que eu sofri. Eu sei que vocês respeitam. História. Sabe? Eu presenciei uma coisa muito próxima de mim, que uma criança, que eu acompanhei a gravidez e o crescimento dessa criança. E com 6 anos, é um menino, e com 6 anos ele está usando vestido e deixando o cabelo crescer. Porque os pais perceberam que desde a mais tenra idade, ele não era menino. Ele tem o sexo, mas ele não é menino, sempre foi menina. E ele sofria muito. Agora os pais foram incríveis, foram maravilhosos, procuraram ajuda na USP. Procuraram ajuda, toda a família é atendida pela USP. E o menino, hoje em dia, com 6 anos, tem um nome social, um nome feminino, e é bem resolvido, bem resolvida, porque hoje usa cabelo comprido, usa saia, usa biquíni. E eu achei isso, assim, maravilhoso. Quem disse que uma criança de 6 anos fala, ai, eu resolvi, eu vou ser gay? A criança, ela é espontânea. Sim. Ela é uma menina. É uma menina. E é interessante você falar sobre isso, porque a gente traz à luz para vários pais que estão assistindo a gente aqui também. Sobre empatia também, né? Sim. Sobre deixar a criança interagir com o ambiente de uma forma a observar e não a podar o tempo inteiro, né? De ver o que realmente ali vai fazer mal, o que não vai fazer, o que é libertador para a criança, né? A gente tem histórias infinitas aí sobre violência de pessoas trans dentro de casa, desde criança. Eu mesma sou um caso desses. Uhum. E é muito legal você compartilhar essa história com a gente, porque nós existimos. E, assim, as pessoas têm uma mania, algumas pessoas, né, claro, de falar assim, não existe criança trans. Aí eu falo, poxa, então também não existe criança cis, né? Não. Existe criança, não é verdade? Existe criança. Então, basicamente, nesse sentido, sobre isso. O lugar de fala não é necessariamente o lugar de fala somente da criança trans. Enquanto a criança trans, já que estamos usando essa terminação, ela for criança, quem fala por ela e quem defende os interesses dela e quem cuida dela, enquanto ela ainda não consegue se defender e falar por si, são os pais. Sim. Então, nesse caso, os pais também falam sobre transfobia, também falam sobre tudo. Eu estou falando isso por quê? Porque muita gente confunde o conceito de lugar de fala com o conceito de silenciamento. Sim. Então, isso basicamente faz com que as pessoas
heterossexuais possam se dar o luxo de não falar sobre homofobia, de as pessoas brancas não falar sobre racismo. E para a luta antirracista ter sucesso, a gente precisa ter os brancos juntos. Todo mundo envolvido. Para a luta anti-homofobia ter sucesso, a gente precisa ter os héteros juntos. Com certeza. Para a luta anti-transfobia ter sucesso, a gente precisa ter os cis juntos. E sabe o que melhora? Se a gente se alfabetizar nas coisas, porque chegar só dizendo o que acha não cola mais. Sim. Ah, mas eu acho que... Eu acho achismo... Não. Para. Ah, não, porque eu sou contra as cotas, porque as cotas raciais, porque eu acho que... Eu não sei, mas está errado. Está errado o quê? Não sabe nem como é o processo seletivo. Não sabe como as cotas funcionam, não sabe por que elas existem e acham que cotas raciais foi uma invenção dos movimentos negros. Sim. É falta de conhecimento, né? Falta de conhecimento, de respeito. Pois é, vamos... Se você respeita o outro ser humano, seja ele branco, negro, seja amarelo, seja o que for, tenha deficiência, não tenha deficiência. Meu irmão é deficiente físico no momento. Ele tem esclerose múltipla, então ele virou um deficiente físico. Era um homem lindo, alto, sabe, imponente. Hoje está numa cadeira de roda e é feliz. E sofre preconceito, porque antes dele ir para a cadeira de roda, muita gente achava que ele estava bêbado, porque a esclerose múltipla fazia ele andar assim. Muita gente achava, era preconceito. Então, acontece o seguinte... Se você respeita, se eu te respeito, não me importa o seu sexo, não me importa a sua cor, não me importa o seu cabelo. Exato. Sabe? Sim. Eu acho vocês duas lindas, você é lindíssimo. Tá? Acho vocês duas lindas, gosto da maneira de vocês se vestirem. Eu me visto assim, mas eu acho lindo, vocês têm uma personalidade, sabe? Você tem uma personalidade. Eu acho que se você respeita a outra pessoa, que te importa? Sim. Você vai ser fiscal do sexo alheio, você vai ser fiscal do sexo alheio? E entender que Quem te deu esse direito? Entender que a gente é humano junto, mas que a gente não acessa os mesmos direitos. Sim. É muito importante. E somos seres únicos. E a gente precisa equilibrar os acessos. E entender a nossa diversidade também, sabe? Outro dia eu vi uma declaração da Samara Filippo, que é uma atriz, e ela é uma atriz branca e ela foi casada com um homem negro, portanto as filhas dela nasceram negras. Poderiam ter nascido brancas também, mas nasceram negras. Então, ela falou exatamente sobre esse conceito de lugar de fala, que sim, muita gente acha que eu não posso falar sobre racismo por ser branca, mas minhas filhas são negras. Enquanto elas não puderem falar por si, eu vou falar por elas, porque eu quero defender o direito delas de viverem no mundo bom. Eu preciso falar para elas que elas são lindas, eu preciso cavar o lugar delas na sociedade de uma maneira muito justa. A partir de um olhar de observação também e de empatia, porque tem muitos pais, a gente não pode esperar isso de todos. Sim. Não é uma coisa que a gente espera dos pais, que eles apoiem um filho que é homossexual. Pelo menos, infelizmente, essa é a nossa realidade. Sim. Não é a posição que a gente espera que os pais apoiem um filho que é uma filha que é trans, ou um filho que é trans. Então, o que a gente pede aqui, a partir do meu lugar de fala, eu vou pedir para você em casa pensar bastante, cuidar, observar o coleguinha, observar quem está em volta de você, as necessidades que você tem, as necessidades que a pessoa tem, que são diferentes. E, a partir desse ponto, respirar fundo e deixar a pessoa falar e apoiar a pessoa da forma que ela precisar, entendeu? Mas isso debatendo também, conversando, dialogando, perguntando. Eu acho que tudo isso influencia a gente a ter um universo, um mundo muito melhor para todo mundo, tá bom? É uma pena dizer, mas a Estação Plural tá acabando. Eu quero... Dava para falar tanto sobre isso ainda. Né? Eu quero agradecer a você, Nicole Puzzi, pela presença. Eu agradeço vocês. Eu adorei ter vindo aqui, sempre assistir. Tenho a maior admiração, não estou puxando saco não, que eu não sou disso. Eu falo o que eu penso. Tenho a maior admiração pela postura de vocês, tá? E gostei muito que a TV Brasil deu esse espaço para vocês. Muito obrigada. Porque vocês estão podendo falar e eu estou podendo apoiar. Esse é o nosso lugar de fala, entendeu? Queria continuar aqui muito tempo com você, que foi uma delícia maravilhosa. Mas infelizmente o programa tá acabando, semana que vem tem mais. Eu tô agradecendo pela sua companhia, obrigada por estar aqui junto. Até semana que vem e um beijão pra você. Beijo!